E agora, nesse outro vídeo agora, comentário antigo. Comentário antigo. Comentário antigo. Talvez daqui uns 5 anos, eu não tenha. Talvez daqui uns 5 anos eu não tenha mais esse tipo de comentário. Talvez, né? Talvez eu não tenha mais. Olha, a minha religião é a primeira. É a primeira a minha religião. A minha primeira. Porque uma vez no começo, você não conhece bem a pessoa, né? Você não conhece bem a pessoa? Tem pessoa que você, quando você passa a conhecer a pessoa, você passa a conhecer a pessoa, ou você gosta mais da pessoa, você passa a conhecer a pessoa. Ou você gosta mais da pessoa, ou gosta menos. Né? Tem umas pessoas que eu estou gostando mais. Olha, eu estou falando de amizade. De amizade. Se a pessoa souber, né? Como é que diz, meu Deus? Se a pessoa se a pessoa se a pessoa peraí. Se a pessoa tiver fé nessas coisas, né? Se a pessoa tiver fé nessas coisas, eu tenho, eu, 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 eu sou um pouco espírita, eu sou um pouco espírita, eu, eu tenho umas coisas em mim, eu tenho umas coisas em mim, que muita gente não, eu tenho umas coisas em mim, eu tenho umas coisas em mim que muita gente não quer saber disso. Muita gente não quer saber. Eu tenho umas coisas em mim que muita gente não tá nem aí para isso. Tá nem aí para isso, né? Tá nem aí para isso. Olha, a minha religião é a primeira religião. Como tem outros, como tem outros participantes, como tem outros participantes que tem a mesma religião, tem a mesma religião, né? Aquele especial do Mamonas, eles estouraram assim da noite pro dia, foi em 96. Foi em 96. Eles estouraram da noite pro dia, os Mamonas, né? Os Mamonas. Eles estouraram da noite pro dia eles ficavam juntando dinheiro. Eles ficavam juntando dinheiro eles ficavam juntando dinheiro como o tio Patinhas junta moedas, né? Como o tio Patinhas junta moedas, né? Os Mamonas. Foi em 96. 96. Olha, tem pessoa que vem aqui começando conteúdo de 5.023. 5.023. Vamos lá. Tem pessoa que vem aqui, olha. Tem os pessoal que ficam se rebolando, ficam de tudo aqui, ficam se rebolando, fica fazendo conteúdo. Tem umas pessoas que ficam mentindo demais aqui. Eu não gosto de conteúdo das pessoas que mentem. Das pessoas que mentem, eu não gosto. Não gosto não. Das pessoas que mentem. Fica numa casa de taipa, né? Ficam fazendo em fazenda e casa de taipa, conteúdo. E aquilo ali não tem nada a ver, né? E aquilo ali não tem nada a ver, tem nada a ver. E tem outras pessoas tem umas pessoas bem humildes mesmo, bem humildes. Tem umas pessoas bem humildes, né? Não tem umas pessoas bem humildes? Tem pessoas que tem uns 15 carros em casa, tem uns 15 carros em casa e tem outras pessoas bem humildes, né? Bem humildes. Aí essas pessoas bem humildes, né? Aí essas pessoas bem humildes,
a, 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 aqueles que têm uma boa condição, aqueles que estão, é aqueles da primeira religião, né? Aqueles, da, aqueles que ficam nadando em dinheiro, ficam nadando, eles estão melhores do que essas pessoas humildes. Eles estão melhores. Essas pessoas ficam nadando em dinheiro, né? Ficam nadando em dinheiro. Essas pessoas humildes, eles estão na pior. Eles estão na pior. Esses que ficam nadando em dinheiro, eles estão bem. Eles estão bem. Né? Aí, aí chega uma pessoa começando, ou às vezes a pessoa tem 2 anos e pouco, ou aquela que está começando. Uma que tem 2 anos e pouco e outra que está começando. Né? Aí aquela outra, às vezes fica até se rebolando, presta atenção nesse conteúdo, presta atenção nesse conteúdo. A pessoa fica se rebolando, casa grande, né? Casa grande. Uma casa grande fica se rebolando e bem pertinho do carro. Bem pertinho do carro. Pai, eu às vezes falo mais de mulher, eu falo mais de mulher. Porque se você sair passeando com a mulher por aí, se você sair, você vai por centro com a mulher. Você vai por centro com a mulher, você vai passear por aí com a mulher, né? Não é? Aí essas pessoas ficam se rebolando na fazenda. A fazenda é da pessoa mesmo. Da pessoa não é só de mentirinha não, né? Não é só de mentirinha, da pessoa fica se rebolando em um carro, bem pertinho do carrão bonito. Bem pertinho do carro. Um carro de verdade. Um carro de verdade. A pessoa se rebolando, né? Se rebolando perto de um carro de verdade. Um carro e uma casa, um casarão medonho. O casarão da pessoa. Da pessoa. O casarão da pessoa, o terreno da pessoa, o casarão da pessoa, o terreno da pessoa, o carro da pessoa. E aí a pessoa não vê, a pessoa não vê esse tipo de conteúdo, Aí aquela pessoa que tem a fazenda de verdade, que tem o carro de verdade, fazenda de verdade, e a casa, né? O casarão. A pessoa não vê aquele outro. A pessoa não vê. Não vê que aquele outro está lutando pela vida. Né? Aquele outro que está começando agora, às vezes um velocípede a pessoa não tem. Às vezes um velocípede. Mas essa pessoa que fica gravando esses vídeos, essa pessoa que tem 15 carros na garagem, que fica gravando esses vídeos em fazenda, em chácara, né? Em chácara. Não, a pessoa não sente. Você não sente. Você não sente isso. Que aquele outro, que aquele outro precisa precisa de uma palavra sua. Né? Aquela mulherzinha que está começando agora, aquele outro rapaz que está começando agora, precisa de uma mão amiga, né? De uma mão amiga. 9 horas não, 9 minutos, né? 9 minutos. A pessoa não memoriza isso, né? A pessoa não memoriza isso. Tem um pessoal aqui. Tem um pessoal aqui que eles não param nem. Que eles não tiram férias, né?
Tem um pessoal aqui que eles não tiram férias. Que eles não param direito, nem no banheiro. Nem no banheiro eles não param direito, eles não tiram férias, não tem descanso. Às vezes tem uns que nem dormem, né? Tem uns que nem dormem, rapaz. Né? Quer dizer, esses pessoal assim, é bem umas 11 pessoas. É bem umas 11. Né? É bem, eles não gostam deles mesmo. Eles não gostam deles mesmo. A pessoa que não para fazer uma refeição, né? Pessoa que não para para fazer uma refeição, a pessoa a pessoa que não tem dia de folga, não para para fazer uma refeição, não tem dia de folga, não sossega no banheiro, não dorme. A pessoa não dorme. Né? Né? Aí esses outros que ficam se rebolando de lado do lado do carrão, né? Se rebolando. Essa pessoa não tá nem aí não tá nem aí não tá nem aí para aquelas outras pessoas, para aquelas outras pessoas que não podem comprar nem um retrovisor do carro, né? Que não pode comprar nem um retrovisor do carro. Essa pessoa não está nem aí, não tá nem para aquele outro. Olha, uma pessoa que fica se rebolando aqui recentemente. A pessoa fica assim, a pessoa é bem de vida, rapaz. A pessoa é bem de vida. Se tiver uma dor de barriga, tiver um infarto, né? Uma dor de barriga, um infarto. A pessoa é bem de vida, aí parece que a pessoa é bem de vida, né? A pessoa é bem de vida. A pessoa a pessoa não precisa de gravar vídeo. A pessoa não precisa gravar vídeo. Aí a pessoa acha que a pessoa acha que aquele outro não, a pessoa está bem de vida. A pessoa está muito bem de vida, né? Aí a pessoa está muito bem de vida. Aí, pronto. Se fosse para ajudar, essa pessoa bem de vida ajudaria aquele outro. Essa pessoa bem de vida, né? Muitas vezes não tem relacionamento, né? Muitas vezes não tem relacionamento, muitas vezes. Aí essa pessoa bem de vida, a pessoa que mora na fazenda é bem de vida. A pessoa que mora na fazenda é bem de vida. Aí tem uma casona grande, aí tem uma Hilux, né? Tem uma Hilux. Aí a pessoa acha que aquele outro é que deve ajudar. Aquele outro lá, né? Aquele outro lá é que deve ajudar ela. Aquele outro lá, aquela outra senhorazinha lá, é que é para ajudar ela. Pense nisso, pense. Pense nisso. Pense nisso.